A Suíça, como vocês sabem, é muito segura. Eu já falei isso diversas vezes aqui no canal. Se não falei também, provavelmente tu já sabe, eu já vi isso em algum lugar. E é muito legal que aqui na Suíça, mesmo um lugar tão simples quanto do lado de uma igreja, por exemplo, pode se tornar um lugar para tu dar uma volta depois do trabalho ou quando estiver meio estressado. E, enfim, a natureza no geral, né? Mostra essa montanha ali, ó. Olha ali que massa. É montanha para todo lado. Isso é uma coisa que, de fato, eu pelo menos valorizo muito, porque quando a gente morava em Canoas, por exemplo, a gente não tinha muito como ir para esses lugares e passear na rua, porque não era seguro. O único lugar que a gente podia ir, por exemplo, era no shopping, sem se sentindo tranquilo, né? Pelo menos nunca vi alguém ser roubado no shopping. E é isso, mas agora a gente vai dar uma voltinha para ver outro lugar. Ciao! Come vai? Tudo bem, né? Sì, tutto bene. Buona giornata. Grazie. Tchau, tchau. Bom, isso é uma coisa que eu quase esqueci de comentar, mas na verdade aquilo é uma coisa que eu valorizo muito. E certamente se tu não fala o idioma da região que tu tá morando, não é possível, né? Tu trocar ideia com teus vizinhos, com o pessoal do bairro. E um fato curioso é que a maioria dessas pessoas mais de idade, pelo menos aqui onde a gente mora, em Ticino, elas não costumam falar inglês. Então, ou tu sabe o idioma deles ou tu não sabe. Bom, agora a gente vai para a próxima cidade, mas eu vou aproveitar que a gente está no trem para falar também do próximo tópico. E eu lembro que quando eu morava no Rio Grande do Sul, pegava o trem Zurb para ir para cima e para baixo, como as viagens não conseguiam ser nem um pouco agradáveis. Sempre tinha alguém falando alto, ou alguém falando alto, sempre tinha alguém ou alguém no celular ouvindo musiquinha e videozinho alto, sempre tinha alguma coisa para incomodar a viagem, ou aquele vendedor ambulante. E aqui, como vocês podem ver nesse exato momento, tá uma paz, tá tudo muito tranquilo. Inclusive, nesse caso aqui, não tem ninguém no trem, né? Mas eu posso garantir que, inclusive, quando o trem tá quase lotado, a única coisa que tu vai escutar são algumas pessoas conversando um pouco mais alto. É claro que algum momento pode ser que alguém vai estar se passando um pouco, vai estar ouvindo música alta, ou vai estar fazendo alguma coisa assim. Mas, no geral, as viagens são sempre muito agradáveis. Sempre o pessoal tá se respeitando. As pessoas, tipo... Normalmente é assim, tu tá com o teu grupo, tu fica em 4 bancos, então não vai todo mundo amassado no mesmo trem como era, pelo menos lá no Brasil. Inclusive, a necessidade que eu via de ter que ter um carro no Brasil, eu já não vejo aqui, porque, sei lá, eu tô aqui no trem, tô tranquilo, tipo, eu não tenho medo de ser assaltado, eu tô vendo essa paisagem muito show e... Enfim, por que daí eu iria querer ter um carro, né? Quando tem um carro, tu ainda tem que dirigir, tu ainda tem que pagar combustível. Aqui, claro, eu tenho que pagar pra andar de trem, mas eu não preciso ficar me preocupando com dirigir, eu posso ir trabalhando, eu posso ir olhando o celular, eu posso ir olhando a paisagem, melhor ainda, ou conversando com a pessoa amada que tá do outro lado da câmera. Bom, e isso só funciona porque existem regras, e eu particularmente, eu gosto das regras. Tem algumas regras que tenho certeza que se tu já viu algum vídeo de alguém falando sobre a Suíça, eles já falaram sobre isso, sobre tu não poder dar descarga depois das 10, ou não poder tomar banho depois das 10, o que não é bem verdade. Na verdade, dependendo de onde tu mora, tu até pode, mas é meio que aquilo, né? Se tu fizer, tu não vai se incomodar que teu vizinho também faça. Existem algumas regras que realmente elas podem parecer coisas pequenas, mas no final, querendo ou não, são elas que fazem a Suíça ser o que é, de tu não ter que se preocupar com, na minha opinião, quase nada, porque as pessoas simplesmente seguem as regras que já foram pré-definidas e o mundo funciona. E na verdade, se tu for parar pra analisar em profundidade, como por exemplo a da descarga, a de tomar banho, a de tu não cuspir no chão, isso nada mais é do que respeito com o próximo, né? Mas num lugar onde as pessoas, no geral, elas já têm essa cultura, tu que vira o estranho por tá ali no meio de todo mundo e cuspir no chão. Ou tu mora num complexo residencial e daí tu é o cara que vai lá e dá descarga depois da meia-noite, enquanto todos os outros vizinhos não fazem isso e respeitam uns aos outros. Outra coisa muito legal que eu gosto é que na Suíça tem muitos eventos. Então aqui, por exemplo, eles estão montando o palco aí pra fazer algum evento. Eu não sei que evento é esse aqui em Bellinzona, mas a questão é, praticamente todo final de semana tem evento. Bom, pensando nesse caso, provavelmente eles estão desmanchando, mas isso é certo. Todo final de semana tem evento e normalmente são eventos abertos ao público, onde tu pode consumir, daí tu pode pagar alguma coisa pra consumir, mas pelo menos os que são organizados pela prefeitura ou por associações, normalmente tu vai lá e é aberto ao público. Inclusive, no dia da independência da Suíça, aqui em Bellinzona eles montaram um monte de mesas e tu poderia consumir prato típico aqui de Ticino de graça, na verdade. Tu ia lá, tu dava um depósito, eles te davam um prato, os talheres ali descartáveis, e tu comia, e aí quando tu acabava de comer, tu devolvia os talheres e eles te devolviam o teu depósito. Então era muito legal e vale muito a pena, assim. Isso aqui é muito show, né? Tu quer fazer alguma coisa no final de semana, não precisa ficar
indo longe viajar. O que eu tenho pra te contar sobre o frio é que aqui na Suíça fazem temperaturas negativas. Na minha cidade, pelo menos onde eu moro, é bem frio no inverno, e isso que aqui em Ticino é um dos cantões mais quentes da Suíça, e nem assim eu passo mais frio do que eu passava no Rio Grande do Sul. E o motivo para isso é que as casas elas são muito acondicionadas para isso. Então, as paredes são grossas, normalmente tu tem as janelas feitas para isso, né, para aguentar esse tipo de temperatura. Inclusive, isso ajuda até no verão. Enquanto que no Brasil, lá no Rio Grande do Sul especificamente falando, quando era inverno, o frio era inacabável. Tu acordava de manhã passando frio e tu ia dormir passando frio, porque as casas simplesmente não foram feitas pra isso. Então, pra mim, agora é muito estranho quando eu uso casaco dentro de casa, ou sei lá, eu tenho que usar sapato ou alguma coisa assim por causa do frio, porque aqui pelo menos isso não é usual. Normalmente tu liga o aquecedor, tu fecha as janelas e tu tá na maior tranquilidade, na maior paz do mundo. Talvez tu não saiba disso, mas aqui na Suíça tu não necessariamente tem que fazer uma faculdade pra tu ser bem sucedido, ganhar um bom salário. Inclusive, falando com pessoas que eu tenho proximidade, elas veem isso dessa mesma forma. Muitas, inclusive, nem fizeram faculdade. O que acontece é que aqui na Suíça tem vários caminhos acadêmicos que tu pode seguir, e um deles, que inclusive é o mais comum de todos, é tu fazer um aprendizado, ou seja, tu tá trabalhando ali ao mesmo tempo que tu tá fazendo um curso profissionalizante dessa área. E isso é uma parada muito legal, porque tu tá aprendendo ali, tu tá de fato aprendendo o teu trabalho, tu não tá só sentado na aula ali estudando, enquanto tu tá podendo aplicar isso na prática e talvez até tá ganhando alguma coisa com isso. E nesse exato momento eu tô aqui com a Bruna no aeroporto de Nova York, indo pro aeroporto de São Paulo, e eu achei que não poderia ter uma oportunidade melhor para falar com você sobre idiomas. Desde que eu me mudei pra Suíça pela primeira vez, a gente já morou em duas regiões diferentes, e eu senti uma diferença muito grande em relação ao quanto eu sentia que cada região era de verdade o meu lar. E eu acredito que um dos motivos principais para isso, que não só eu, mas a Bruna também, foi a questão do idioma. Porque, por exemplo, na região onde a gente morava primeiramente, em Grisons, ali na cidade de Celerina, o pessoal normalmente falava alemão, falava romanche, falava um pouco de italiano também, mas quase sempre alemão e romanche, e eram idiomas que a gente não sabia, e a gente não teve nenhum tempo hábil para aprender esses idiomas. Então, muitas vezes, tinha até uma senhora, na verdade, que eu sempre ia pegar ônibus quando ia pro trabalho com ela, e aí lá no ônibus ela tava sempre sorrindo pra mim, fazendo aqui assim e tal, tipo, ei, vamos conversar, só que, e aí, como é que tu vai falar com a pessoa, né? Como é que tu vai interagir com a pessoa? Já na região que a gente mora hoje, do Ticino, que é uma região da Suíça que fala italiano, a gente se sente muito bem lá. E um dos motivos principais que eu tenho certeza é justamente as relações que tu consegue criar com as pessoas que moram lá, porque tu fala o idioma que aquele pessoal fala. Então, tu consegue conhecer teus vizinhos, tu consegue conhecer o pessoal da tua rua, tu consegue conhecer o bairro, e aí assim tu vai criando raízes e se sentindo cada vez mais ali em casa. Pode parecer besteira, mas o fato de tu ir no mercado, e todo dia que tu ir no mercado, tu vai ali, vai trocando uma ideia com a mesma caixa do mercado, é uma coisa que vai te dando um sentimento de casa, né? Um sentimento de pertencimento. E é algo que, se tu não fala o idioma do lugar, ou tu fala de uma forma meio porcamente, tu não consegue ter essa mesma interação, né? Essa mesma relação. E só pra deixar claro, quando eu falo falar o idioma, não quer dizer que tu tem que parecer um nativo falando o idioma. Depois que tu chega num nível que tu já consegue comunicar as tuas ideias e entender as ideias que os outros estão tentando comunicar contigo, isso já te ajuda a criar relações com essas outras pessoas. E aí, inclusive, eu trago aqui uma experiência própria, que foi quando eu e a Bruna, a gente viajou pra Polônia, e assim, de verdade, a gente aprendeu tipo umas 5 palavrinhas em polonês, nada demais, e o pessoal mudava completamente quando tu começava a puxar um assunto, quando tu começava uma interação falando em polonês, né? Tu falando, tipo, oi em polonês, aí tu perguntava se eles falavam em inglês em polonês, e aí mudava totalmente o tratamento do que se tu chegasse lá falando já em inglês, sabe? Quando se fala sobre a Suíça, é muito comum o tema de preços, custo de vida vir à tona. E aí agora eu vou te trazer então a minha experiência nesses últimos 2 anos sobre isso. Antes de eu falar se eu acho caro ou barato, uma coisa que eu achei extremamente interessante conforme eu fui experienciando é o seguinte. Lá tu tem um chocolate de 50 centavos, tu tem um chocolate de 1 franco, tu tem um chocolate de 2, de 3, de 5, e aí dependendo de onde tu for, tu acha até o de 10. E se tu vai comparar do mais caro pro mais barato, enquanto tu tem um chocolate de 50 centavos, tu tem um de 10 francos, ou seja, um valor 20 vezes mais alto, né? Enquanto que no Brasil,
Se tu pegar o chocolate mais barato, e aí tu vai comparar no mercado isso, né? E tu vai comparar com o chocolate mais caro no mercado, é muito difícil tu achar uma diferença de preço tão grande assim. E aí, na primeira vista, pode ser que isso não pareça significar nada, mas isso se traduz muito em relação ao comportamento de consumo suíço. O suíço, ele tá disposto a pagar mais por uma coisa que tem uma qualidade melhor. Não é à toa que os relógios da Suíça são extremamente caros e lá as pessoas compram, né? E aí, ainda nesse tópico, outra coisa que o suíço valoriza muito é o produto suíço. Então, enquanto que no Brasil, né, na maioria das vezes, aquilo que é importado passa uma visão de melhor, com maior qualidade, que tem que ser mais caro, lá o pessoal está disposto a pagar mais caro, está disposto a investir mais comprando um produto que seja suíço, né? Inclusive, tu estando no cantão que tu mora, né? Por exemplo, eu moro em Ticino, os produtos do cantão também tendem a ser mais caros ainda e o pessoal compra porque quer apoiar, porque entende que comprando aquilo, eles estão dando apoio diretamente a um produtor ou a uma indústria, a uma empresa suíça do cantão deles. Tá, mas e aí, na Suíça é caro ou barato? Bom, se tu vai considerar o salário que tu recebe em reais, ainda que tu receba um salário muito bom, vamos supor, tu recebe 10 mil reais de salário, e tu vai fazer um passeio na Suíça e tu vai comprar as coisas na Suíça, sim, é caro. Tu vai sentir a diferença de preço bem na maioria dos produtos, ainda que enquanto o franco suíço ainda valia R$ 5,80, R$ 5,50, que não faz tanto tempo assim, a minha família, quando foi lá me visitar, por exemplo, disse que muita coisa no mercado, o preço era igual, se não até mais barato algumas coisas. E uma dessas coisas, por exemplo, é o suco de laranja. O suco de laranja lá, na época, era quase metade do preço do que eles estavam acostumados a pagar no mercado aqui, sendo que a laranja lá era do Brasil. Então, como brasileiro, sim, é mais caro. Agora, se tu vai considerar o salário suíço, alguém que ganha 4, 5, 6 mil francos, né? Bom, 7, 8 aí nem se compara, né? Mas alguém que ganha 5 mil francos suíços de salário, por exemplo, e tem um parceiro, né, que também ganha, sei lá, mais 5 mil de salário, essas pessoas vivem extremamente bem, sabe? Elas podem escolher produtos de qualidade. Se elas comprarem o que tem de mais barato no mercado, elas não vão gastar muito. Então, para quem mora lá, no geral, as coisas não são tão caras. A maioria das coisas, mas se tu vai pegar carne de gado, por exemplo, proteínas no geral, né? Inclusive ovo, porco, frango, apesar de ser mais barato, essas coisas, sim, são mais caras e meio que todo mundo sente. Mas tu consegue viver com isso, sabe? Não é nada inacessível. Mas o que lá é caro mesmo? O que lá é muito caro? Bom, imóvel. Então, se tu quiser comprar o teu imóvel, tu vai ter que trabalhar, vai ter que investir, vai ter que comprar bastante Bitcoin, porque imóvel lá é caro, e serviços. Então, se tu quer ir num restaurante, a comida que vai custar pro cara fazer, sabe, vai custar 5, 10 francos pro cara fazer, tu vai acabar pagando 30, 40, porque o serviço é caro. Tu vai pedir pra alguém fazer um reparo, alguma coisa pra ti, é muito caro. E, inclusive, uma experiência própria. Um técnico foi lá em casa, no apartamento lá, porque deu um probleminha na tomada, e aí no final o cara foi lá, ele ficou 15 minutos, e eu a princípio achei que o tenant ia pagar. Ele falou, pô, vou botar meia hora aqui porque a gente nem tem como fazer uma invoice de 15 minutos. E aí 30 minutos que o técnico, o eletricista, ficou lá em casa, ele ia cobrar 100 francos pelo serviço ali, né? Que na verdade não foi serviço nenhum, ele só deu uma olhada ali em umas coisas. A gente pode inclusive fazer um vídeo aqui falando sobre oportunidades de trabalho, porque salão de beleza é uma coisa que é extremamente cara lá, então se tu vai fazer alguma coisa no cabelo, vai pintar unha, qualquer coisa assim, é muito caro, e é uma coisa que o Brasil lá é muito conhecido por fazer, né? Então, inclusive, diversos... Isso, inclusive lá eles chamam, o que a gente chama de depilação, eles chamam de depilação brasileira. Mas enfim, isso aí a gente pode fazer um vídeo sobre isso, falando sobre essas oportunidades de trabalho. Outra coisa que eu aprendi mudando pra Suíça é sobre tu valorizar as pessoas ao teu redor, os teus amigos, a tua família. Querendo ou não, naturalmente, quando tu se muda, sai de casa e vai morar sozinho, tu já começa a valorizar mais as pessoas e tu já começa a criar, a ver que... Assim, tu tá ali sozinho na tua casa e tu começa a ver que, pô, não tem graça, né? Tu perde o brilho dos momentos. Então, quando tu se muda de país, que tu tá muito mais longe, e às vezes tu vai ver as pessoas uma vez por ano, uma a cada 2 anos, talvez alguns meses, tu vê que isso tem
ter uma força ainda maior. E isso sobre tu apreciar as pessoas na tua volta, tu criar relações profundas e tu querer ajudar essas pessoas e, enfim, ter relações com essas pessoas fortes, não se aplica somente à família, mas também a negócios, a tu ter um networking para quando tu tiver uma ideia, porque assim, às vezes as pessoas têm boas ideias de negócios, querem construir coisas legais, que tem pé e cabeça, mas não tem ninguém para quem apresentar essas ideias, não tem ninguém para quem vender essas ideias, então de que adianta, né? Bom, esse ponto agora é um pouco mais polêmico, talvez até por isso eu tenha deixado no final, como o Brasil é atrasado sobre diversos aspectos. Então, na Suíça eu já passei por algumas eleições lá, lógico, eu não voto na Suíça, mas foi muito interessante acompanhar de perto como funciona. E casualmente agora, quando a gente veio pro Brasil, tinha as eleições municipais, e aí, bom, imagino que todo mundo tenha acompanhado a eleição de São Paulo, os gafes, os memes, e é impressionante ver como no Brasil a idolatria política, ela é uma coisa, assim, enfiada na cabeça de cada pessoa, sabe? É tão profundo quanto, por exemplo, o cara que é torcedor de time de futebol, sabe? Enquanto que na Suíça, com certeza tem gente lá que idolatra político, mas nunca em alguma eleição eu vi as ruas lotadas de papelzinho de candidato, eu nunca vi banner de candidato espalhado pela cidade, tipo, eu já vi um ou outro, assim, sabe? Provavelmente pago pelo próprio candidato com o dinheiro dele, porque não tem... Se eu não me engano, não tem fundo eleitoral e dinheiro público que vai para as eleições por cada partido, tá? Não tenho certeza, mas eu acredito nisso, porque a gente quase não vê propaganda. E mesmo falando com as pessoas, tu vê que elas entendem que é o povo, digamos assim, contra os políticos, que os políticos lá, eles são servidores públicos e eles estão lá para servir a população. Um parlamentar suíço, se eu não me engano, ele ganha um valor inferior ou igual a um vereador na Câmara de Porto Alegre, que na Suíça, se eu não me engano, esse valor é de 24 mil francos por ano, tá? E tudo isso só deixa mais claro pra mim como o Brasil ele tá atrasado sobre esses aspectos, como as pessoas veem os políticos de uma forma, assim, como se fossem pessoas famosas, pessoas grandiosas. E, na verdade, eles são servidores públicos que estão ali para servir o povo, e eu acho que esse é um dos maiores problemas do Brasil, assim. Não os políticos, mas a forma como as pessoas tratam os políticos. E aí, indo nessa linha, quando tu compara o Brasil com a Suíça, né? A Suíça, a maior parte dos serviços, eu diria que a maior parte do PIB da Suíça, ele é baseado na fidúcia que as pessoas têm em relação aos serviços, à qualidade dos produtos da Suíça, né? Mesmo porque se tu pegar um relógio ali, um Rolex, tu vai ver o valor material daquilo, né? O valor, o preço de se construir um Rolex, eu garanto que é uma fração do preço que de fato ele é cobrado no mercado, né? Agora, por que um Rolex é caro desse jeito? Por que tu ter uma conta num banco suíço significa uma coisa tão incrível assim, né? Por causa da fidúcia, por causa da confiança que as pessoas têm na Suíça. E aí quando tu compara com o Brasil, que tu vai ver todos os esquemas de corrupção que acontecem no Brasil, quando tu vai ver as decisões autoritárias que o Supremo Tribunal Federal vem tomando e, enfim, várias outras coisas, né? Tu vê como o Brasil é um país que tu não tem confiança, tu não tem segurança jurídica, tu não tem segurança em nada. O que eu aprendi com isso foi que o Bitcoin provavelmente é a salvação pra ti, se tu também não confia no governo, se tu não quer ficar botando tuas fichas em pessoas que estão lá tomando decisões com interesses próprios, sem nenhum interesse em fazer o bem por ti, né, que não estão lá para te servir, mas estão lá para servir a elas mesmas. Bom, é isso que eu tenho para compartilhar. Eu não vou ficar politizando aqui nem nada. Essa é a minha opinião, foi isso que eu aprendi nesses 2 anos comprando o país de onde eu vim com a Suíça. Apesar do alto custo de vida na Suíça, ainda assim vale a pena morar lá. Isso porque esse é o preço que tu paga para ter uma qualidade de vida alta, por tu ter segurança, pagar baixos impostos, tu ter acesso a uma gama de oportunidades de trabalho e de negócios altíssima. Então essa foi a minha experiência, foi isso que eu vivenciei nesses últimos 2 anos. Eu fui totalmente honesto contigo, totalmente transparente. Eu sei que eu não reclamei muito da Suíça, mas é porque, de fato, eu gosto muito da Suíça. Eu não me vejo me mudando de lá nos próximos anos. Eu tô, na verdade, aguardando ansiosamente para me tornar suíço. E se tu
tem dupla cidadania, se tu é cidadão europeu também, tu tem cidadania italiana, espanhola, portuguesa. Deixa aqui nos comentários se tu acha que seria interessante um vídeo onde eu falo o quão, não o quão simples e fácil, mas o quão possível, o quão plausível é pra ti se mudar pra Suíça. Eu te garanto que é muito mais fácil do que tu imagina. E se esse é um vídeo que tu tá interessado, se tu gostou do que eu falei aqui, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aqui, posso fazer um vídeo sobre isso daí. Então tá, muito obrigado e até o próximo vídeo.